Segundo Leon Denis, todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E segundo o autor, querer é fazer convergir todas as forças, todas as potencialidades para o alvo que eu quero construir, para aquilo que eu aspiro governar. Mas é essencial o saber. Porque sem a compreensão das forças e das leis, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. E acima de tudo, do querer e do saber, o amor, o amar. O amor que vai centuplicar as possibilidades para que eu possa atingir o objetivo, que vai iluminar e vai tornar realizável os meus propósitos, os meus projetos. Então, o amor é o mais potente antídoto. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é a nossa pauta global ou essencial. Mas nós estamos na 4ª parte do projeto, estudando o capítulo 10º do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Esse aqui. E se você ainda não o possui e quer estudar conosco acompanhando pelo livro, entre no site despertardaconsciência.com.br. Você pode adquirir por lá ou entrar em contato com a Neuza Marques no Fale Conosco, pelo WhatsApp, sua disposição, e adquirir. Se tiver também dificuldade em adquirir no site, com a Jussara Rocha, lá na unidade de São Gotardo. Com a Jussara Rocha, para entender como adquirir pelo site. Com a Neuza Marques, ela envia até você, sem precisar comprar pelo site. E a nossa proposta é o primeiro item, que é o construtor de si mesmo, e estamos falando do médico interno, já na 4ª parte. E falamos da resultante, como pedir ajuda aos benfeitores, e depois eles mostrando na sequência que tudo que nós precisamos já está em nós ou em torno de nós. E hoje nós vamos reafirmar com Bezerra de Menezes que essa fonte inesgotável e inestancável da energia amor está dentro de nós, como utilizá-la em nosso proveito. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, Aline Gonçalves, emissoras e empresas parceiras. E a tudo e todos que de alguma forma, direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Eu li para vocês e vou reler o último parágrafo de nossa lavra e depois as citações com Bezerra de Menezes da obra A Cura pelo Amor, pelo médium Sidney Carvalho, que hoje se encontra na espiritualidade. Então, no grandioso espetáculo da vida, representamos papéis plurais que possibilitaram a nossa chegada até o estágio em que nos encontramos.
Fizemo-nos, na travessia dos tempos e das experiências que constituíram o nosso atual contexto, e ao mesmo tempo desenvolvendo, promovendo, sublimando e gravando as nuances da lei em nossa consciência e informação. Com ela, com essa consciência e informação, a noção da nossa imortalidade como espírito individualizado e a nossa semelhança com a paternidade cósmica. Por essa razão, o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, quer sejam encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar-se em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, amor. Então não tem como alegar ignorância. E no segundo livro, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, colocamos com Joana de Ângeles que antes do amor não existia a criação, que o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O amor. Então, o ser humano, eu, você, todos nós que estamos animando a forma humana a caminho da humanização, porque a forma humana é uma coisa, o ser humanizado, o protótipo ideal do ser humanizado é Jesus, o Cristo de Deus. Então, o ser humano precisa entender urgentemente, para ontem, como nós falamos, que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber dos seus irmãos de jornada, quer seja os amigos encarnados que nos orientam, os desencarnados, no caso aqui o Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e outros, ou os seres cósmicos, como Jesus e vários outros avatares construtores de mundos. Mas sim, essa cura está na quantidade e na qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Porque na quantidade, porque em mim tem uma fonte inesgotável. O reino de Deus está dentro de mim, que é o Evangelho. Ele é força, lei, amor, lei, vitalidade, amor, substância, para gerar vida. Então, o Evangelho é força, vitalidade e vida. Então, já existe em mim. Agora, como eu vou atrair? Lembra no programa passado as ideias enobrecedoras, antes os pensamentos enobrecedores, enriquecidos ou norteados pela inteligência e o poder imaginativo diante de um propósito nobre. Os pensamentos gestam as ideias, que gestam os planos. Ideias e planos são os portadores, são os carreadores dessa energia equilibrante. Então, a qualificação vai depender do sentimento, dos valores, das emoções nobres em pauta. Então, o pensamento como capacidade criativa, a inteligência com poder imaginativa dão forma àquilo que nós estamos criando. Esses sentimentos, essas virtudes, dão vida, qualificação àquilo que estamos idealizando, planificando. As palavras mentalizadas ou verbalizadas dão movimento, colocam em movimento. E as atitudes dão direção para onde culminarão esta criação, que vai reconstruir realidades. Está entendendo mais ou menos? Então, a quantidade é uma coisa. Agora, a qualificação vai depender das virtudes na pauta, ou dos sentimentos nobres
na criação em curso. E continuando, como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres, todos têm dentro de si uma fonte inesgotável da energia amor. Então, amor como lei são as nossas virtudes, como substância, as possibilidades. Amor como lei, potenciais inatos. Amor como substância, recursos latentes. Os potenciais nós já possuímos, as nossas virtudes. E esta vitalidade? É fácil entender. O fluido cósmico, ele permeia todas as coisas, ele penetra todas as manifestações da vida, menos o centro coronário, que está à disposição do médico interno, do Cristo interior. Então, pelo centro coronário, nós vamos filtrar o fluido cósmico e transformá-lo neste plasma divino, nesta vitalidade que virá para o mundo mental como a matéria-prima. E, ao mesmo tempo, esse Cristo interior vai selecionar as virtudes que vão qualificá-lo, que vão transformar-se em pensamentos. E agora elas se transformam no poder criativo e esse fluido, canalizado pelo centro coronário e agora sensibilizado pelo Cristo interior, chega como a matéria-prima para dar vida, forma e vida à nossa criação. Então, o pensamento, capacidade criativa, a qualificação do pensamento, o energismo, nós vamos criar a realidade. E de acordo com essa mentalização, nós vamos ver agora na sequência, na nossa dissertação, o que vai acontecendo para que esse energismo idealizado, esta planificação para a cura de todas as enfermidades, para o ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, possa tornar-se realidade. Nós vamos encarnar a gratidão, que é uma virtude, a alegria, a esperança. A gratidão é o propósito na ação, a execução da pauta. A alegria abre os espaços para que entre em nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual os elementos condizentes com aquilo que propomos. A esperança é a doce presença do amor. E você já sabe, o amor é lei e substância. Então ela traz novas diretrizes, novas substâncias. E a fé é a condutora de todas elas, que é o saber. Tudo bem? E de acordo com isso, nós vamos idealizando e esse energismo vai chegando em todas as instâncias perispirituais e culminará nas instâncias biológicas, já que a consciência está em todas as partículas do ser. Tá bem? Então vamos acompanhar. Depois, no final, faremos a visualização para fixação da pauta. E começa os meios para dar certo o nosso propósito, o nosso projeto. Se cultivarmos sementes de justiça, amor e caridade. Lembra? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Lei de justiça, amor e caridade, a justiça corrige, o amor compreende, a caridade ilumina, salva, cura a criatura. Maior pureza é desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Eu faço com o mesmo amor, com o mesmo respeito a todos. Então, se cultivarmos sementes de justiça, que tem a função de corrigir, o amor que gera, nutre, organiza e mantém, com a função de compreender, e a caridade com a função de iluminar, de salvar, o resultado da semeadura será multiplicado de acordo com o projeto estabelecido pela seleção preliminar, por aquilo que preliminarmente eu estabeleço como pauta. Está entendendo? Então acompanhe o raciocínio. Mais uma vez eu releio.
Se cultivarmos semente de justiça, amor e caridade, o resultado da semeadura será multiplicado de acordo com o projeto estabelecido pela seleção preliminar. Então, previamente, eu estabeleci um propósito. Esse resultado também será proporcional ao esforço contínuo e bem direcionado que objetivou a concretização da ação correspondente. Então, além do cultivo de sementes de amor, justiça e caridade, que terá como resultante, será resultante da semeadura e multiplicado de acordo com o projeto estabelecido preliminarmente, esse resultado também será proporcional ao esforço contínuo e bem direcionado que objetivou a concretização da ação correspondente, que é o curar-se, que é colocar esse médico interno para reordenar todas as instâncias do ser e do saber. André Luiz alerta-nos acerca dessa pauta. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, por aquilo que está fazendo, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Por isso, não é só curar-se, é como eu estou fazendo para que isso se dê e para que eu estou curando-me, o que eu vou fazer na sequência. Então, cada criatura colherá da vida não só por aquilo que faz, mas principalmente em como faz aquilo. Entendeu? A consciência por que fazemos e como realizamos a pauta. E seguimos. Mediante o enriquecimento da inteligência pelo conhecimento e pelos valores intelecto-morais investidos no empreendimento ou nas metas conscientemente elegidas e vivenciadas, a ampliação dos resultados exitosos será uma consequência natural e inerente à lei. Então, um reforço ainda de estímulo para aplicarmos a pauta que foi previamente elaborada, e os resultados serão proporcionais ao nosso contínuo esforço bem direcionado e à concretização daquilo que pretendemos, e agora, mediante o enriquecimento da inteligência. Lembra? As boas leituras enriquecem a mente, e na mente está a inteligência, e de acordo com a inteligência o poder imaginativo, e de acordo com o poder imaginativo atrai-se a capacidade criativa, que é o pensamento. Então, mediante o enriquecimento da inteligência, pelo conhecimento, que são essas leituras, e pelos valores intelecto-morais. Então, quando falamos de valores intelecto-morais, valores da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, da inteligência espiritual. Isso é o ser moral. Então, na questão 72A da obra O Livro dos Espíritos, a inteligência é a individualidade moral, mas dividido em 3 instâncias, conforme Joana de Ângeles. Inteligência intelectiva, eu consigo conforto e segurança, me capacitar-me como profissional nas empresas ou no emprego. A inteligência emotiva me possibilita relacionar com pessoas para que eu possa usar bem a minha inteligência. E a inteligência espiritual vai definir os valores éticos no comportamento. Por isso, mediante o enriquecimento da inteligência, pelo conhecimento e pelos valores intelecto-morais investidos no empreendimento ou nas metas conscientemente elegidas e vivenciadas, a ampliação dos resultados exitosos será uma consequência natural e inerente à lei, que é a lei de compensação, que é aquela de André Luiz, que cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Tudo bem? Respira um pouco e eu vou tomar água, no prazo que você tome fôlego e toma água também. Sem esquecer que a água é informação. Então nós estamos trazendo uma equipe com
elementos qualificadores do seu aprendizado para enriquecer o nosso cenário com possibilidades. Então, a água tem a capacidade de guardar o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Então, alguém está pensando a minha água, a minha consciência, os benfeitores, os elementais, estão sentindo, estão qualificando, e eu estou pensando, sentindo, falando e agindo e também gravando algo nela, na que entra e na que está fora. Então, o instrutor Alexandre, em Missionários da Luz, que é uma obra de 1945, da Lavra de André Luiz, esclarece que, para que haja a cura das enfermidades psicofísicas, não obstante o socorro ou o auxílio espiritual externo, faz-se imprescindível a participação integral do enfermo no processo de recuperação de sua saúde, cujo êxito será factível apenas mediante a sua transformação moral à luz do Evangelho do Cristo, vivenciada diuturnamente. Ficou claro? Então vamos de novo. Então, segundo o instrutor Alexandre, na obra Missionários da Luz de André Luiz, então, além do socorro exterior que eles nos propicia, a cura real, o êxito, o sucesso, depende da nossa participação para que haja a recuperação conforme as possibilidades, porque são factíveis de concretização essas possibilidades, mediante a nossa transformação moral, mediante as diretivas do Evangelho do Cristo quando vivenciadas diuturnamente. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Bezerra de Menezes, em A Cura pelo Amor, conforme lemos no início, adverte que a cura das enfermidades dos incautos, distraídos da busca de do seu processo de evolução, não está mais vinculada à ajuda externa, mas à quantidade e à qualidade de amor que conseguirem movimentar em prol de si mesmos. Então, mais o alerta e confirmando o que lemos no início. Então, a nossa cura não está mais nas mãos de encarnados, de desencarnados, de seres cósmicos, mas sim na quantidade e na qualificação do amor que eu consigo movimentar em prol de mim mesmo, sabendo que o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Possuidores de potenciais em latência e de uma fonte inesgotável de energia, como nós falamos à nossa disposição, possuidores de potenciais em latência, que são nossos potenciais inatos, e de uma fonte inesgotável de energia à nossa disposição, conduzida e direcionada pela mente, por intermédio do pensamento, somos um microcosmo em miniatura, regido pelas mesmas leis que regem qualquer estrutura em todo o cosmos. Então, sendo assim, trazemos em nós um laboratório com infindáveis recursos e um médico à disposição para atuar em sincronia com as nossas tendências espirituais, mentais e emotivas. Lembra das inteligências nos 3 níveis? Semelhantes. Então, esse médico se encontra apto a diagnosticar as necessidades da personalidade que animamos e corrigir as suas deficiências. E como falamos em etapas passadas, existe no corpo humano um médico às ordens da mente. Mas existe uma fonte permanente no perispírito que é o veículo de expressão da mente. Então, 2 médicos já à nossa disposição. Existe uma fonte inesgotável e inestancável na própria mente. E nela nada é impossível de se realizar. O 3º médico. E existe em nossa essência consciencial a fonte inesgotável e inestancável da energia amor. E o seu gestor, o Cristo interior, o Deus interior.
e essa fonte chamamos de Evangelho, o reino de Deus em nós. Sigamos. Bezerra de Menezes evidencia a possibilidade de cura a partir do nosso próprio esforço. Em Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Angelis adverte que as enfermidades derivam do uso inadequado da energia amor. Seria o elemento que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, em todas as suas frequências de manifestação ou estados vibracionais. Entendeu? Quando nós falamos de frequências, estradas, vibrações, o que se transporta nas estradas. Então, estou ou estabeleci a frequência X para levar a vibração Y. Então, sua mensagem esclarecedora sinaliza para a necessidade de redirecionarmos o nosso proceder, mediante a vivência consciente do Evangelho do Cristo, libertando-nos de perturbações enfermiças em decorrência da transformação moral e espiritual. Tudo bem? Tome mais um pouco d'água, se for o caso, e se acalme. Eu vou explicar quase tudo de novo, tá? Fique tranquilo. Ou fiquem tranquilos. Então, pautando a nossa conduta psicofísica, intelecto-moral e espiritual pelas diretrizes traçadas pela Boa Nova, libertar-nos-emos e seremos detentores de poderes ilimitados no bem. Para que isso aconteça, mister se nos faz a predisposição à autodisciplina, cuidando melhor dos parceiros de jornada que a natureza nos confiou e elegendo metas educativas e promotoras do nosso universo. É imperioso o exercício da arte de não mais adoecê-los, isentando-os da sobrecarga de trabalhos desnecessários, que ora lhes impomos, pelos excessos cometidos. E depois, a partir daí, pois, aí vem que há no corpo humano esse médico interior, mas é a lição do próximo programa. Mas eu posso te adiantar, esse médico interior tem condição de fazer o quê? Ele pode curar-se do câncer, da AIDS, doenças vasculares, criar célula com poder quimioterápico, etc, etc, etc. E ela narra que ele está às ordens da mente, o perispírito também está, a consciência vai manifestar-se por intermédio da mente e tudo isso está à nossa disposição. Então, a nossa pauta de hoje, a nossa cura não está mais vinculada ao auxílio de um encarnado que nos ama. O benzedor, o médico curador, seja quem for. Eles podem até nos aliviar, mas não são eles que irão nos curar. Conforme Bezerra de Menezes e André Luiz, o auxílio deles é externo. Eles também não promovem a cura real, que depende da nossa transformação moral. E nem os seres cósmicos, como Jesus, o Cristo de Deus, e outros avatares, não são eles, embora eles pudessem fazer se quisessem. Mas o mérito não seria nosso, a cada um conforme as suas obras. Assim sendo, então, nós temos tudo a nosso dispor. Na pauta de hoje, nós precisamos, se cultivarmos semente de justiça, amor e caridade. Então, nossa pauta, nós vamos encarnar o amor que compreende e, ao mesmo tempo, gera, nutre e organiza a vida em todas as suas expressões, a justiça como lei para corrigir o que não deu certo e a caridade como iluminar aquilo que deu certo.
O amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. É o propósito. E nós vamos receber de volta da vida não só pelo que nós estamos fazendo. Por exemplo, você gosta de confeccionar o seu alimento? Eu adoro. Porque a partir do momento que eu começo a idealizar o que eu almejo com aquele alimento, eu começo a qualificá-lo mais amplamente. E vou estabelecendo a pauta e vou construindo a realidade. E na pauta estabelecida, desde o início eu já estou alimentando, eu já estou curando-me, eu estou dialogando com o meu universo. Porque eu começo a interagir com a energia mantenedora da vida. E vou fazendo o meu enredo. Normalmente é muito simples a minha refeição, ou a nossa refeição. Mas a qualificação dos elementos envolvidos. Porque nós vamos agradecer além da energia elétrica, do gás, do fogão, a água, o sal, o alho, a cebola, o tomate. Até aí é crucial em todas as refeições. Nós usamos essa base, além de agradecer os instrumentos, a panela, é claro, os talheres, o que formos usar, a faca e tudo. E aí é básico. Agora, o que eu vou acrescentar nessa base? Dependendo, eu acrescento o repolho para fazer o abraçadinho. Depois, a cenoura, a batatinha, a beterraba, se for o caso, o milho verde. Depois, o arroz. Depois de afogar cada etapa, o alho, depois a cebola, depois o tomate, depois o repolho, depois dos mais duros para os mais moles. Cenoura é mais duro, beterraba, batatinha. Chuchu, se for o caso. Milho verde. Cada etapa você vai mexendo um pouco, refogando. E dialogando, mentalizando, idealizando, interagindo e tudo mais. Pois a água. E agora eles vão abraçando-se. No meu caso ainda eu uso o coloral e o açafrão da terra. E agora eles vão se abraçando, fogo baixo, porque fogo alto não cozinha mais rápido, só faz evaporar, você expulsa os elementos mais rapidamente e não vai cozinhar mais rápido, porque a ebulição é 100 graus, só passa de 100 graus se for na panela de pressão. E após, na altura que começa a secar a água, a tampa que estava levemente fechada, deixando para não escorrer fora, para não fugir os líquidos, fica semi-tampada. Agora, quando vai secando, fechamos. E quando você percebe que já não tem ali visivelmente água, no nosso caso que usamos panela de inox com o fundo bem espesso, ela acumula muito calor, agora você desliga e deixa mais 10 minutos ela terminar o trabalho com o seu calor. E antes de fazer isso, você pode pôr ali o cheiro verde. Se você gosta do queijo, você já coloca o queijo por cima e fecha, abafa o caso, 10 minutos, e você já vai mentalizando nesses 10 minutos o que você planeja fazer com essas vidas. E como precisa ser fresquinho, aí você já traz o pessoal para ser incorporado com consciência. É um momento único, um momento de serenidade, é um momento sagrado, o momento da refeição, principalmente quando você confecciona, porque você está construindo os espaços, as realidades, enriquecendo, disciplinando, adequando os alimentos para participar do seu universo. Está entendendo? E cada um faça do seu modo, desde que não haja desperdício. No meu caso, eu não casco a batatinha, eu não casco a cenoura, eu não casco a beterraba. E assim, também, qualquer outro elemento que normalmente faríamos. Mas lava direitinho. A higiene maior está na mente que está lavando. Não é quantidade de água, uma escovinha suave para você
escovar ali para tirar resíduos de terra, por exemplo, caso haja. E tudo com muito amor, uma boa música, se você quiser, ou uma mensagem, alguma coisa para não te tirar o raciocínio. Se você coloca uma notícia degradante ou deprimente, você já põe tudo a perder. Então, um momento de harmonia, de integração, de consciência, para que o médico, não só o que está no seu corpo, mas o energismo que são os mantenedores da vida física, perispiritual, mental, são os nossos irmãos elementais, que estão nos alimentos também. Então, agora é uma interação com o médico do corpo e os alimentos. O médico perispiritual e os alimentos. A mente, emoções, sentimentos, os alimentos, pensamentos, imaginação. Nós estamos interagindo, a nossa alma, com todo o seu ser e o seu saber, com os elementos que vão ser integrados na sua realidade e vão ser transformados inicialmente em partes do campo ou corpo biológico, perispiritual, porque há em tudo o energismo psicobiofísico, moral e espiritual, em germe pelo menos, e nós vamos trazendo essas realidades que vão nutrir desde a parte física, no mínimo até a parte mental, pacificando a mente subconsciente e também o inconsciente, que esperam por estas diretrizes nutridoras, porque são substâncias e são leis norteadoras. Ficou mais ou menos claro? Então pense um pouco. Inspire. Agora vamos centrar um pouco mais na toca do coelho. Quando você inspira, você sabe que esses pelinhos na intimidade das narinas está filtrando os elementos mais densos, ficam por ali. Por isso que constantemente você precisa lavar as suas narinas. Às vezes você coloca uma poção que nós colocamos lá, um pouquinho de sal com açúcar, fazendo aquele soro natural. Depois você coloca numa das narinas, inspira, puxa e ela vai sair pela boca. Às vezes, quando a gente fica craque, ela entra por uma e sai pela outra, se você tiver essa habilidade. Aí faz com a outra, então você está lavando esta moçada, dando uma higienizada. Mas esses pelinhos vão filtrar o ar, a mucosa dentro das narinas vai umedecer e aquecer. Já tem sensores sutilíssimos dentro, que vai levar o que há de mais nobre já para o corpo vital, para o corpo dos instintos, das sensações, das emoções, dos desejos e sentimentos, dos pensamentos e inteligências, poder imaginativo. Então nós estamos trazendo algo que vai entrar também na intimidade dos pulmões, que vai alimentar o físico, que vai mergulhar na corrente sanguínea, chegar na câmara menor do coração, passar para a maior e ser bombardeado para todo o corpo. Todo o energismo agora vai visitar e servir de combustível e de nutrientes. Como combustível, ele vai ajudar a decompor os elementos que você trouxe por aquela refeição que acabamos de fazer. E agora está vindo nutrientes também, que vai enriquecer os nutrientes que você confeccionou com tanto amor, vai receber um tanto mais. E dissociado nas mitocôndrias, a idealização do ser saudável ligou a nossa mente com a mente celular, que é os centríolos. Na intimidade deles, os microtúbulos, na intimidade dos microtúbulos, os microvórtices de energias. Esse é o mundo mental celular, que criou ou interagiu com a organela ribossomo, que interage com o DNA, forma os genes e vai formar os aminoácidos para formar o que nós chamamos de consciência da molécula de proteína, que são esses aminoácidos. Se não tiver um material, eles mesmos se transformam na proteína.
mas quando nós canalizamos conscientemente, eles vão organizar na indústria chamada de retículo endoplasmático liso, com a presença desses ribossomos. Vamos criar as moléculas de proteínas, transportá-las com o retículo endoplasmático liso, armazenar o excesso no aparelho de Golgi ou exportar com os grânulos para outros arraiais. Mas tudo isso está indo para aumentar aquele plasma que você canalizou pela mente, lá na intimidade dos microvórtices, no microtúbulo que faz parte do centríolo. Então você já enviou uma fonte inesgotável dessa energia, amor, para esses elementos. E agora enriqueceu os alimentos físicos com eles também. Agora vai somar as duas forças, para que você possa reconstruir o seu sistema imunológico, seu sistema muscular, epitelial, sistema ósseo, sistema digestivo, respiratório, circulatório, linfático, endócrino, nervoso ou a totalidade do ser biológico. E com as possibilidades de ressignificar a ansiedade, transformando em autoconfiança, assim como a insegurança, o medo em coragem, a dúvida em fé, a tristeza em alegria, a enfermidade ou a doença em saúde, a ignorância em conhecimento e assim sucessivamente. Você vai tornando-se um ser mais tranquilo, mais sereno, mais saudável, mais feliz, mais pacífico, mais agradecido, mais alegre, mais esperançoso, fervoroso, consciente de suas possibilidades e agora fazendo acontecer como co-criador, como filhos de Deus, como pequenos deuses, na construção de uma nova realidade. Tudo bem? Vamos ver aqui se tem na minha memória extracelular alguma participação de vocês. Se houve, nós vamos esclarecer e já vamos encerrar, porque na próxima etapa nós já vamos estar ao vivo e a cores. E em breve, junto com essa próxima etapa, já vamos iniciar a série das meditações guiadas, que começa em outubro. E todas as terças-feiras, às 20 horas, você vai ter esta meditação guiada para que nós possamos criar uma nova realidade. Como você está se sentindo? Está mais tranquilo? Mais tranquila? Não é tão difícil, é? No início eu pensava que era, mas percebi que não é. A dificuldade está no conhecimento e na nossa boa vontade, na predisposição para fazer acontecer. Por isso, não se impressione. Nós temos aqui mais agradecimentos do que questionamentos nas lives que nós estamos consultando aqui em tempo real. Então, espero que vocês tenham entendido esse propósito do médico interior e nós vamos, a cada etapa, entrando um tanto mais na toca do coelho. Para isso, sem pressa e a cada dia uma nova etapa. Então, mais agradecimentos do que questionamentos. Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou agora, antes de terminar, ler para vocês a nova pauta
para que vocês possam preparar por sua vez. Terminamos assim. É imperioso o exercício da arte de não mais adoecê-los, esses elementos constitutivos do ser, isentando-os da sobrecarga de trabalhos desnecessários que ora lhes impomos, pelos excessos cometidos de variada ordem. Pois o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou de auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Por isso que temos que estar atento. Isso está lá na primeira lição. As emoções violentas sobre o corpo é semelhante à martelada em engrenagem de máquina sensível. Você lembra lá no início. Então a mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de sua organização, desde a própria mente, o universo perispiritual, até a última etapa do próprio corpo. Autorreparador, o aparelho circulatório, de imediato à agressão, reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar coágulos tampões, que impedem a hemorragia e preservam a vida. Não deixa a gente morrer. E a maioria de nós, às vezes, não sabemos disso. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades, o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras, que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as células rebeldes, estão produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as células rebeldes, destruindo-as, da mesma forma isolando-as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde, facultando maior sobrevida. Isso está na obra Desperte, Seja Feliz, e o nome da lição, o médico interior, ou o médico interno. Então há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderado, se eu desconsiderar esse médico que está no corpo, deixando de atuar, esse médico deixa de atuar porque eu desconsiderei, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos ao desgaste, à tarefa da doença e da degenerescência. Então, se eu desconsidero, eu vou matando as possibilidades. E aí nós vamos ter apenas um parágrafo de nosso comentário e o outro complemento da lição e depois um longo comentário de nossa parte. Então, esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro, aí nós vamos explicar o que é esse pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, vamos explicar o que é isso, pela esperança de vitória, explicaremos também, e pela irrestrita fé em Deus. E vamos explicar também. E na ação, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Aí vai ser um longo caminho de nossa preleção, porque é um conteúdo valiosíssimo. Vou relembrar com você, para que você não alegue ignorância, que você possa, se não viu as lives anteriores, poder vê-las. Vou reler para vocês. O construtor de si mesmo, o primeiro item. O universo visível, tangível, ponderável e em constante movimento, ou em movimento incessante, é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes. Então, para construir os corpos e organizar os seres, esses átomos
são regidos por forças. A força é a entidade essencial. Então, a força do átomo é a sua consciência, a lei, que é composta pelos fótons. Eles vão agir nos seus universos, que nós chamamos intraatômico, elétron, próton, nêutron, sob a regência dessa força que é a entidade que nasceu da promoção desses próprios elementos. E vimos que para construir alguma coisa usando esses átomos, que compõem todos os corpos da natureza, é necessário amor e trabalho. Amor, que é a matéria-prima essencial, e trabalho, porque amor é que vai dar origem aos próprios átomos. E trabalho com esse energismo. Estudo para entender e para nos capacitar, estudo e competência. E depois para a compreensão mais vasta e adquirir serenidade, a disciplina e o devotamento. Agora, se eu quiser apenas destruir, basta o golpe, que é o que vai estar agora. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, a lamentação, o mimo, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. A gente dá as diretrizes para que isso se reconstrua e, na sequência, conforme falamos hoje também, pedimos socorro. Eles falam que pode nos ajudar, pode nos esclarecer, etc., mas cabe a nós improvisar, construir os recursos, que é uma fonte inesgotável dentro de nós, outra em torno de nós. E o ideal é que cada um seja um médico de si mesmo, já que cada um é filho de Deus e, como herdeiro, tem capacidade de criar, reconstruir toda a sua realidade. E depois, as possibilidades de cada ser o autor de si mesmo. E hoje, a fonte inesgotável e inestancável da energia amor. Ficou claro? Para mim está claríssimo. Mais uma vez te relembro, amanhã às 20 horas, tempo de despertar, mais uma pílula para a sua reflexão. Quarta-feira às 20 horas, mais um programa Exemplo Não Nos Falta para a sua apreciação. E na próxima quinta-feira, estaremos à sua disposição na terceira parte do programa sobre a família. Nós e a Jussara Rocha. Tudo bem? Então convide seus amigos para se inscreverem em nosso canal do YouTube. Dê o seu gostei ou não gostei. Faça o seu comentário. Compartilhe com os amigos ou com quem você julgue que necessita desse conteúdo. E juntos vamos agradecer a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, tudo e todos os seres que compõem essa espaçonave, o estúdio, o despertar da consciência, dos equipamentos, a internet, a energia, as emissoras parceiras TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz, em Mato Grosso do Sul, as duas, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Lojaria Sol em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. A Neuza Marques, Jussara Rocha, Fernando Rocha, Alexandre Marques, Marcela Lima, Marcela Lemos, enfim, a Pâmela Ulho, a Marlene Maciel, a Mayra Souza, a Rosa Sanches, a Elizabeth Sobrinha, Mariana Medeiros, ao Arnaldo Silva, ao Anderson Olmos, onde quer que se encontre, enfim, tudo e todos os seres, o César Ayala, todos que nos auxiliam, aqueles que fazem as suas doações aqui pelo canal, pelo Superchat ou em nosso site, as doações espontâneas ou mensais. Deus abençoe a tudo e a todos. Emissoras, empresas, empresários, clientes e fornecedores, a audiência e vocês mais uma vez. Gratidão eterna. Abraços de luz e paz. Namastê.